A TV Nossa Justiça apresenta uma entrevista a respeito do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o famoso FGTS, e nesta entrevista nós temos como convidado um homem de larga experiência neste assunto, fundador do Instituto FGTS Fácil, homem que já publicou obras diversas a respeito do mesmo assunto e dele conhece em profundidade. É o Dr. Mário Avelino, que está presente conosco e vai nos brindar com esclarecimentos que são verdadeiramente relevantes. Então, Dr. Mário, como está a situação do FGTS no Brasil de hoje? Para o governo e para os empresários está muito bem. Para o trabalhador está muito mal. Porque o trabalhador está sendo roubado no rendimento do Fundo de Garantia pelo governo desde 99. E nesse período o governo deixou de creditar 215 bilhões de reais na conta desses trabalhadores. Então ele perde no saldo, e se ele é demitido sem justa causa, ele também perde na multa de 40%. Então existe também as empresas estão ganhando dinheiro, ou seja, estão deixando de gastar dinheiro com o direito do trabalhador. As empresas, os empregadores. Os empregadores, os que empresários. gastam menos na hora de fazer a indenização. E um dado importante, para cada 100 trabalhadores nesse país que saem de uma empresa, 62% são demitidos sem justa causa, que dá o direito à multa de 40%. Então o trabalhador tem um saldo subtraído, tem um saldo menor do que deveria ter, e amanhã até ele vai sacar esse dinheiro, seja numa aposentadoria, se ele foi demitido, se vai comprar um imóvel, ele tem um dinheiro menor do que deveria ter. A perda acumulada nesse período, percentualmente falando, está em 104%, que deveria ter a mais. Mas, doutor Mário, isso que o senhor chama de roubo, é uma questão que decorre da própria lei, ou é a lei que está sendo mal interpretada pelo governo? A lei não está errada. O governo é que manipula o índice que atualiza monetariamente o saldo das contas no Fundo de Garantia. Explicando melhor, o Fundo de Garantia por lei, ele rende juros de 3% ao ano, juros é o ganho, e ele tem a atualização monetária, que objetiva repor a perda gerada pela inflação para manter o poder de compra daquela poupança. O índice que ele usa desde 91 é a TR, e que num primeiro período ela cumpriu o papel de repor a inflação. Mas de 99 para cá, o Banco Central, que calcula a TR, que é um índice financeiro, não é um índice de inflação, ele manipula e com isso gera prejuízo. E é um prejuízo que continua. Todo dia 10 o governo continua confiscando. Então no próximo dia 10 de julho, 10 de agosto, todo dia 10 o governo vai lá e come, não é um pouquinho não, um montão. Só no dia 10 de junho deste ano o governo deixou de creditar 3 bilhões e meio em um único mês. Só esse ano já foram 24 bilhões, em 15 anos, 215. Ou seja, é um roubo que não dá nem para falar alguns sinônimos, para dizer outras palavras. E o que é que o trabalhador pode fazer em proteção desse seu patrimônio trabalhista? Para essa situação de perda, doutor Luiz, ele tem que entrar com uma ação na Justiça Federal contra a Caixa Econômica Federal. E ele pode entrar tanto com uma ação, numa ação coletiva, os sindicatos estão aí, sindicatos dos trabalhadores, ele pode entrar com uma ação individual. É importante destacar que até determinado valor na Justiça Especial ele não tem custo, que a gente chama custas judiciais. Então o trabalhador ele tem que mostrar ao governo que ele é um cidadão. Como cidadão, ele não admite meterem a mão no bolso dele. A partir do momento que aquele cidadão se vê roubado, ele vai à justiça e fala: justiça, eu quero o meu direito. Agora, o trabalhador brasileiro, infelizmente, nesse momento, por ser uma situação nova, ele não está agindo como agiu no passado em relação aos planos econômicos Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2, onde 6 milhões de trabalhadores entraram com uma ação na justiça
o Supremo Tribunal Federal julgou e deu ganho aos trabalhadores e criou-se uma lei onde 38 milhões de trabalhadores foram ressarcidos dessa perda dos planos econômicos. Nesse momento, somente 70 mil trabalhadores estão com ações, é muito pouco. Então, nós estimulamos o seguinte: trabalhador, respeite-se como trabalhador. Se você não, se de repente dá atenção, respeite sua família, seu filho, porque fundo de garantia não é cavalo dado que não se olha os dentes. Fundo de garantia, há 47 anos atrás, o trabalhador, através de uma lei, ele trocou a estabilidade no emprego após 10 anos por uma poupança. Então, ninguém está dando nada. O empregador está cumprindo uma obrigação trabalhista. O dinheiro é seu. Se o trabalhador não tem uma atitude, o governo vai continuar metendo, no popular, metendo a mão no seu bolso. Então, trabalhador, entre com uma ação. E você não gasta nada. Por quê? Porque, na realidade, um advogado, o que ele cobra são os honorários quando você ganhar a ação. Nesse momento, ele vai cobrar uma taxa inicial. Mas é muito barato para você evitar perda, evitar que ela continue e recuperar o que já perdeu. E tem esse livro que foi lançado agora, o FGTS 47 anos, ganhos, perdas e fraudes, onde nós mostramos passo a passo, primeiro o que é fundo de garantia. O trabalhador tem que saber o que é esse direito, como usá-lo, como sacá-lo, quais são as situações, fora as que nós citamos de perda, que existem, empresas que não depositam, contas que desaparecem, quadrilhas que falsificam a assinatura, e vai por aí afora. O melhor fiscal do fundo de garantia é o próprio dono dele. Quem é? O trabalhador. Fiscalize seu fundo de garantia. Isso não é dinheiro do governo. É dinheiro do trabalhador. O governo acha que ele é o dono. E o trabalhador é tão, às vezes, desinformado, que ele acha que o dono do fundo de garantia é a Caixa Econômica. A Caixa Econômica é o banco operador, ele é o gestor. Ele operacionaliza seu fundo. O dinheiro é seu, trabalhador. A empresa, ela deposita para você. Como eu falei, fundo de garantia não é cavalo dado que não se olha os dentes. É um direito. O dinheiro não é do governo. Isto é muito importante que nós tenhamos em conta. O dinheiro é do trabalhador. Está apenas sob gestão, sob a administração do governo. E o governo não pode, em hipótese alguma, fraudar os rendimentos desse numerário que lá se encontra. Aproveitem a oportunidade, esclareçam-se melhor. O próprio Instituto tem um site, é o site www.fgtsdevido.com.br. Ele é gratuito, ele permite que você, trabalhador, tenha todo o controle das suas contas, inclusive calcule as perdas dos scoops da TR, para quando você entrar com a ação, saber exatamente quanto você perdeu. E essa perda é todo mês atualizada. Ou seja, é um site para que você seja o gestor do seu dinheiro, para que possa até fiscalizar a própria Caixa Econômica. Ela pode, às vezes, cometer erro. E outro dado importante, o livro que foi lançado agora, ele também pode ser adquirido através da internet no mesmo site que nós citamos, que é o fgtsdevido.com.br, e esperamos que seja mais um degrau para que você conheça seus direitos. Eu tive a honra de, no primeiro livro de Fundo de Garantia, ter o prefácio do Betinho. E o Betinho, sintetizando o prefácio dele, ele dizia o seguinte: sem informação não há cidadania. Cidadania é saber direitos, deveres e passar para frente. Não é saber para si e deixar ver o outro lá sendo prejudicado e ficar por isso mesmo. Então, cidadania é isso, é saber seus direitos e seus deveres. Nós temos a cultura nesse país da obrigação. Eles só ensinam as obrigações. Direito não ensina. Você tem direitos. A TV Nossa Justiça se sente engrandecida pelo teor dessa entrevista e pelos esclarecimentos tão simplesmente postos pelo Dr. Mário Avelino. Muito obrigado. Eu que agradeço pela sua participação entre nós e oportunamente voltaremos a conversar.